Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que está, de verdade, mudando o jogo na medicina. É a gente parar de pensar só em tratar a doença e começar a pensar em como evitar que ela apareça. Sabe, é uma virada de chave gigantesca na forma como a gente olha para o bem-estar, focando em construir saúde desde o comecinho e não só em correr atrás do prejuízo depois. E a grande sacada está bem aqui, olha só. De um lado, tem um modelo que a gente já conhece. A doença aparece, a gente corre para curar. É uma lógica reativa, né? Do outro lado, tem essa nova visão. Vamos intervir antes que o problema sequer se instale. Uma abordagem proativa. É basicamente a diferença entre passar o dia apagando incêndio e fazer um trabalho para que o fogo nem comece. Tá, mas para a gente entender por que essa mudança é tão importante, vamos primeiro dar uma olhada no sistema que a gente tem hoje. Nessa primeira parte, a gente vai mergulhar no que chamam de paradigma da cura e nos desafios que ele traz. O foco da medicina, do jeito que a gente conhece, é quase sempre no indivíduo, né? É a consulta, o diagnóstico, o tratamento, tudo pensado para uma pessoa de cada vez. E olha, claro que isso é essencial, não tem discussão. Mas, quando a gente levanta a cabeça e olha para a saúde de uma população inteira, essa visão focada no um a um começa a mostrar suas limitações. E é aqui que está o pulo do gato. Ou melhor, a grande falha do sistema. Quando o foco é só no paciente que já adoeceu, o modelo tradicional acaba deixando de lado a prevenção na comunidade. É aquela velha história, né? É como se a gente estivesse tão ocupado tirando gente que está se afogando de um rio que ninguém tem tempo de subir a margem para ver quem está empurrando as pessoas para dentro da água. Beleza, então como é que a gente faz para subir essa correnteza e entender o que está acontecendo lá na origem? A resposta é usar novas ferramentas. Ou, como a nossa fonte aqui descreve de um jeito bem legal, usar novas lentes para enxergar tudo de um jeito diferente. Bora ver como essas lentes dão uma perspectiva completamente nova para a saúde. A primeira lente se chama diagnóstico de situação. Pensa nela como se fosse uma fotografia, uma foto em altíssima resolução da saúde de um bairro inteiro ou de uma cidade. Ela não mostra só uma pessoa, ela mostra o quadro completo. Quais são as doenças mais comuns por aqui? Que tendências estão aparecendo? Ela responde à pergunta o quê? Só que uma foto, né, ela só pega o instante. Para entender de verdade, a gente precisa da história por trás da foto. E aí entra a nossa segunda lente, a ASIS, que é a análise de situação de saúde. Se o diagnóstico era a fotografia, a ASIS é o documentário. É ela que explica por que a foto saiu daquele jeito, investigando lá na raiz o que causa os problemas. Ela responde à pergunta, por quê? E essa frase aqui, olha, ela amarra tudo. Essas ferramentas não servem só para a gente ficar olhando. Elas são lentes epidemiológicas para o planejamento. Ou seja, são instrumentos para a gente enxergar os padrões na população e, com base nisso, tomar decisões inteligentes, estratégicas, planejar de verdade. Ok, então, com essas novas lentes em mãos, não dá para o papel do profissional de saúde continuar o mesmo, certo? Nessa nossa última parte, a gente vai ver como essa mudança de visão redefine o que significa ser médico nos dias de hoje. O médico moderno passa a ser muito mais do que um clínico. Ele se torna, olha que interessante, um gestor da saúde territorial. A responsabilidade dele não é mais só o paciente que está ali na sua frente na consulta, mas a saúde da área inteira que ele atende. O consultório, de repente, se expande. Ele vira o bairro, vira comunidade. E como isso funciona na prática? Bom, basicamente em 3 passos. Primeiro, usar os dados, aquelas nossas lentes, para sacar qual é a real daquele território. Segundo, otimizar os recursos. Isso pode significar, por exemplo, investir mais em saneamento ou em acesso à comida saudável, em vez de só em tratamento caro. É usar o dinheiro onde ele vai ter mais impacto. E terceiro, com base em tudo isso, planejar ações proativas que vão na causa do problema. Então, no fim das contas, a gente chega aqui. O grande objetivo dessa transformação toda é sair desse ciclo vicioso de só reagir quando a doença aparece numa pessoa e, em vez disso, passar a gerenciar de forma ativa o bem-estar de comunidades inteiras. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta que resume perfeitamente essa nova maneira de pensar a saúde. E se o fator mais decisivo para a saúde de alguém não fosse o médico, mas o CEP? O que mudaria se a gente começasse a pensar na saúde a partir do lugar onde as pessoas vivem? Fica aí a reflexão.